Olá pessoal, prazer enorme estar aqui novamente com vocês, muita paz para todos, né? Em mais uma atividade, né? Agradecendo também a oportunidade para nossa irmã querida Cleo por nos presentear, né? Com essa oportunidade de trazer uma temática tão bonita, né? Do livro Caminho, Verdade e Vida, onde nós podemos escolher o tema O Novo Mandamento, né? E assim, prazer enorme, né, por estar falando aqui mais ou menos. Dessa vez a gente não pôde fazer nessa nossa atividade ao vivo, mas quem sabe em uma outra oportunidade a gente vai poder sim fazer esse bate-bola, essa interação contigo ao vivo, certo? Mas de qualquer modo a gente está fazendo esse momento gravado que não também perde, né, essa importância, né, que aqui a gente vai poder também escutar, vai poder apreciar o que for dito, no sentido onde a gente possa também emitir uma crítica, uma opinião, enfim, a gente vai poder sim dialogar de certo modo também, né, vocês podem ficar à vontade para trazer esses processos com as nossas reflexões, com comentários, e isso para mim vai ser muito importante também. Não tem problema algum, né? Para mim vai chegar para enriquecer todo o processo. Mas enquanto isso, a gente vai tocando o barco aqui com um novo mandamento, né? Do livro Caminho, Verdade e Vida, com a temática Um Novo Mandamento. E ele diz assim, que o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus, aí vem João capítulo 13, versículo 34. Olha que coisa bacana, né? Enquanto a gente imaginava que já estava tudo ok, Jesus nos trouxe esse novo mandamento, né? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, para a gente amar da forma que ele amou para a gente aqui. Enquanto isso, a gente ainda entendia como os dois mandamentos básicos, né? Amar ao próximo como a si mesmo, ou melhor, como o segundo, mas tem o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar ao próximo como a si mesmo, ele é um pouco diverso desse novo mandamento que ele colocou, mas isso não rebaixa de hipótese alguma o segundo mandamento, que a gente entende, né, como uma das verdades nesse processo, né? É claro que a gente vai trazer um pouco de diferenças ou de complementos que na verdade Jesus turbinou, né, esse mandamento, mas a gente vai trazer alguns entendimentos com relação a isso, né? Amar ao próximo como a si mesmo, a gente pode resumir esse ato desse mandamento do fato da gente fazer o bem, né? Fazer o bem é amar o próximo como a si mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas ainda é um outro processo do qual a gente pode resumir, que seria o ato de ser bom. Olha aí que coisa bacana, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, a gente resume a esse ato de a gente ser bom, e a gente pode complementar aqui a ideia, né? Porque a princípio ainda Deus para a gente é uma linguagem ainda um pouco limitada, né? A gente tem um pouco entendimento do que de fato Deus representa, né? É bem certo que em certo tempo eu acreditava que Deus viria assim na personalidade, na personificação de um homem velho, barbudo, com um cajado, e aí a gente já está trazendo vários conceitos com base naquilo que a gente já viveu, com base nos nossos ideais, né? Dos nossos egoísmos, das nossas ideias ainda inferiores, né? Já estou trazendo a referência como um homem, né? O velho, barbudo, né? Possivelmente branco. Olha quantos conceitos a gente cria com relação a Deus, fundamentado naquele processo do qual a gente foi formado, né, com a nossa criação, com as informações. Hoje, graças a Deus, graças a Ele, a gente, com o conceito que nós temos com relação ao Espiritismo, os Espíritos trouxeram dar um norte fantástico para a gente. Começa que eles dizem, né, que não é o que é Deus, o quem é Deus, ele traz que é Deus, é a pergunta que Kardec acabou formulando para poder chegar a ter uma resposta satisfatória dos espíritos, né, como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Essa é uma definição fantástica, muito boa mesmo. O detalhe é que nós, enquanto espíritos ainda em crescimento, espíritos ainda em evolução, né, a gente não tem a capacidade de identificar o verdadeiro sentimento de Deus porque não somos purificados o suficiente para poder entender a natureza íntima do nosso divino Criador.
né? Eu tenho certeza que com o tempo, na medida que nós vamos nos depurando, na medida que nós vamos evoluindo, esse entendimento vai ficando muito mais claro. Mas nós somos tão apegados a essa matéria, somos tão apegados ainda às paixões, que não temos condições intelecto-moral, digamos assim, para conseguir entender a natureza íntima de Deus. Mas tenhamos calma, mas tenhamos ação também ao mesmo tempo, para fazer com que a gente consiga avançar nesse estágio de inferioridade e, enfim, a gente conseguir ter esse entendimento do que verdadeiramente Deus significa para a gente. Já temos um passo bem avançado nesse processo, né? Graças a Deus. Mas a gente vai melhorar ainda mais, né? Olha que eu já desvinculei das ideias anteriores que eu vinha mostrando aqui, né, para vocês que eu tinha com essa referência de Deus e que eu já esqueci completamente aquele processo, né? Hoje eu estou ligando muito mais a Deus, a sua criação, né? A gente consegue perceber através de tudo aquilo que Ele criou, tudo aquilo que a gente sabe que não foi o homem que fez. Tenha certeza que foi essa inteligência assim que fez, e a gente tem essa oportunidade de sentir na natureza aquilo que Deus nos deu como um lar, como uma base para toda a nossa sobrevivência, né? Eu já estou satisfeitíssimo com essa ideia e com o tempo a gente vai conseguir se aproximar ainda mais dessa natureza íntima tão maravilhosa e tão perfeita, né? A gente pode estudar os atributos divinos aqui e se fundamentar, né, nesse verdadeiro sentimento para poder fazer com que a gente cresça, né? E assim, trazendo esse processo, o que eu quero dizer para vocês é que amar ao próximo como a si mesmo, a gente pode resumir como um ato de se fazer o bem. Vocês concordam comigo que eu posso fazer o bem e não ser bom? Ou seja, eu posso fazer o bem e ainda não ter comigo mesmo a minha transformação interior, né, que ela começa de dentro para fora, não é verdade? Ela vai se trabalhando, vai se configurando, vai se desapegando, a gente vai se reformando. Desculpem, se reforma nesse processo, né, da reforma íntima, que é um objetivo de todos nós, né? E infelizmente a gente vai ter gente que vai fazer o bem, mas que ainda não tem isso consigo, né? É claro que esse ato de fazer o bem a alguém tem um ponto positivo, né? O fato de alguém estar sendo beneficiado, né? Não vai se perder tudo por completo. É uma pena que em certas circunstâncias as pessoas que fazem isso, elas não conseguem dar esse retorno, né? De fato para aquilo que a gente está esperando, né? Que seria esse reconhecimento de um processo, a reforma íntima, essa mudança interior associada ao ato de se fazer o bem. Quando a gente faz isso, a gente consegue ser bom, a gente vai estar amando a Deus, né? Nosso Deus Todo-Poderoso, e sim a gente vai começar a dialogar de uma forma muito mais interessante, né? De uma forma muito mais consciente, numa fé primeiramente raciocinada, né? Esse é um dos maiores legados que o nosso grande Kardec nos trouxe, o fato da gente pensar naquilo que a gente está fazendo. Tudo tem uma razão de ser, e buscar o entendimento dessa razão de ser faz com que a gente saia dessa fé cega, né? A fé ela é importante, sim, é energia movedora, na confiança, no ato de você acreditar em um processo de crescimento onde todos nós vamos progredir. Olha aí a lei de progresso associada a esse entendimento, e o que eu estou colocando fé nesse processo. Aí sim a gente começa a crescer, né? A se desvincular de vários outros processos que a gente pode estar colocando aqui, não é verdade? Então, considerando essa relação de amar ao próximo como a si mesmo, entender ela como um processo diverso a esse novo mandamento que o Cristo colocou, a gente pode também associar a esse processo todo que o Cristo ele realmente turbinou esse ensinamento, trazendo esse novo mandamento, né? E aí a gente vai trazer essa reflexão. Então, como seria esse processo? Como é que a gente vai amar as pessoas do mesmo modo que o Cristo amou? Olha aí que coisa interessante. Lembra que quando sempre acontece algum problema, a gente diz assim, o que Jesus faria nesse momento? Isso servindo para a gente como um norte, é claro que a gente vai conseguir sair desse processo tão complicado, não é verdade? E aí eu consigo elaborar junto com vocês alguns fatores, né, trazido por essa temática que está lá nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, onde todo mundo está convidado a fazer essas reflexões, né, essa leitura, e tentar internalizar ainda mais esse ato, né, que o Cristo fez com todos nós, né? Tentar amar ao próximo, tentar amar o nosso irmão do mesmo modo que o Cristo amou. E aí traz algumas referências bem interessantes, né? Que vós,
ameis uns aos outros como eu vos amei. Aí vem que seria um regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos. Ele foi solidário, né? E se cada um de nós conseguir ser solidário com aquele que está ao nosso redor, a gente vai crescer. Por quê? Ser solidário, você está desapegado. Ser solidário, você pensa no próximo. Ser solidário, você quer ver o crescimento do outro. Ser solidário é o sentimento de cooperação. Ser solidário é o sentimento de assistência moral para com o nosso irmão. Olha que coisa fantástica. Olha o quanto Cristo foi solidário com todos os discípulos, com todos aqueles que estavam ao redor, com todos aqueles que puderam ser atendidos por Ele naquele momento. Distância, próximo, tocando, né? Exemplificando. Nossa Senhora, que momento fantástico esses espíritos viveram. E eu fico me perguntando, será que eu estava lá nesse momento? Eu imagino, com certeza eu estava lá, mas eu fui um daqueles que negligenciei, né? E aí alguém falava assim, olha, o Cristo está indo para o norte, né? O Messias, a gente, deixa lá, vamos lá para o sul e vamos viver a nossa vida normal, que seria o normal, né? O que seria o normal? E aí, com certeza, acho que a gente passando nesse processo aí, desperdiçando essa oportunidade. Mas bendito daqueles que seguiram e conseguiram ver de perto um fenômeno maravilhoso, fantástico, né? A Boa Nova encarnada, né? Jesus Cristo ali, face a face com todos nós. Eu também fico me perguntando, se ele viesse hoje, como é que seria? A gente crucificaria ele novamente, né? Pelo andar da carruagem, por todo esse processo, né? Infelizmente, porque ele ia bater de frente com tudo aquilo ainda que a gente entende como verdade, coloca como principal. Ele ia bater de frente com o materialismo, ele ia bater de frente com os interesses pessoais, ele ia bater de frente com tantas paixões que a gente insiste em viver ainda nesse planeta. Ninguém ia gostar, né? Ele ia bater de frente com um sistema político do qual ia baixar, ou melhor, ia desconsiderar completamente aqueles que são desfavorecidos. Ele ia afetar, ele ia com certeza afetar os grandes empresários, ele ia afetar os grandes líderes mundiais, dos caras que não querem sair do topo da pirâmide, né? Com certeza ele ia passar por um novo processo de crucificação. Do mesmo modo que hoje eu particularmente entendo que a gente pode passar por um processo de ditadura completamente diferente da ditadura que nós vivemos, que ocorreu, que nós vivemos anteriormente, né? A gente também viveria um novo modelo de crucificação. Jesus seria crucificado de outro modo. É difícil falar isso, né? É complicado estar falando isso, mas é uma realidade, né? Devido às circunstâncias, devido às escolhas, devido às condições que o próprio ser humano se colocou aqui enquanto inferior e que ainda atrasa tanto o processo de crescimento desse planeta, que poderia estar muito mais avançado. Mas não precisava ser assim, né? Mas a gente escolheu, a gente tem um livre-arbítrio, a gente ainda entravou todo o processo. E só vamos avançar com o crescimento coletivo, né? Onde todo mundo possa contribuir para o avanço dessa sociedade, para o avanço do mundo. Mas vamos lá, um outro tópico bem interessante. Jesus foi solidário, esse é um ponto. Ele garantiu a confiança fraternal entre os seus discípulos, para aqueles que estavam ao redor. Ele desenvolveu o sentimento de irmandade, ele desenvolveu o sentimento de afeto, de cordialidade. Olha só o que eu estou dizendo. Se nós amarmos como Cristo amou, solidariedade acima de tudo, confiança fraternal também. Olha que coisa bacana. Pensem nesses processos, a gente atuando em todos os meios de convivência que nós estamos tendo nesse momento, né? Vamos colocar aqui no cenário de uma casa espírita, onde a gente tem vários colaboradores que vivem N problemas, mas que a gente se considera enquanto família, né? Então vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar e olhar, e ter esse olhar de família, ter esse olhar de cordialidade, ter esse olhar fraternal, ter esse olhar solidário para com aqueles que estão na mesma jornada que todos nós. Eu não estou questionando aqui se vai ser de forma assistencial, se vai ser de promoção social, enfim, tem muitas ferramentas para a gente fazer assim, contanto que a gente seja solidário, que a gente também tenha essa confiança fraternal que o Cristo colocou. E um outro ponto bem interessante, que é a certeza do entendimento recíproco. Eu posso colocar um parêntese enorme nesse processo aí e fechar ali com a palavra empatia. Jesus foi empático, sim. Ele se colocava no lugar do outro. Isso é uma característica de nobreza fantástica, né? E
por todos os processos que nós estamos passando, por todos os processos que a gente entende como acolhimento fraterno, né? E a gente sabe que quando a gente passa pela mesma situação que um irmão está se colocando, ou melhor, está lá pedindo ajuda para a gente já passou pelo mesmo problema que ele passou, é diferente o atendimento. A gente sabe o que ele está sentindo, né? E aí a gente consegue ajudar de uma forma muito melhor. E outra, pode ser que a gente não tenha passado por esse problema aqui, nesta vida, mas em outros momentos sim, a gente pode trazer isso na bagagem, mas fazer com que a gente consiga transmitir para o nosso irmão essa sensação de que ele está sendo acolhido por uma pessoa que sabe o que ele está sentindo, e a gente precisa respeitar o sentimento dos outros. Quando nós tivermos esse tino, quando nós começarmos a olhar o outro como um irmão e que precisa de ajuda e que passou por algum problema e que nós estamos nos colocando à disposição, gente, a gente vai avançar muito. Vamos avançar muito, né? Estaremos fazendo o Cristo feliz, tenha certeza disso, porque assim estaremos amando como Ele nos amou. Como Ele nos amou. A cruz que Ele carregou foi pesadíssima, pesadíssima. Um espírito nobre de uma realeza fantástica, né? Para poder conseguir suportar o que Ele suportou, precisava ser de um espírito de escol, né? Como Cristo é, né? Como o governador desse planeta, como o líder nato desse planeta e que vibra por todos nós para fazer com que a gente consiga avançar, né? E se a gente seguir os passos do Cristo, a gente vai conseguir avançar sim. De fato, é o nome do livro, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se for olhar por Cristo, a gente pode ter essas 3 palavras aí, seguindo com Ele tranquilamente. Você pode esquecer tudo, siga o Cristo, você vai estar bem, né? Eu estou dizendo a mais pura verdade. Eu acho que se a gente realmente conseguir entender esse propósito do Cristo e amar como Ele amou, a gente vai avançar. Amar como Ele amou, a gente muda a condição política moral desse planeta. Olha o termo que eu estou colocando, política moral, né? Porque a política envolve todo o processo, envolve todo mundo, né? Eu não estou colocando apenas os nossos líderes e governantes, não. Estou colocando primeiramente a todos nós, né? Porque isso sim vai fazer diferença, vai fazer diferença sim em todo o processo, né? A gente precisa fazer a nossa parte para fazer com que a coisa ande, né? E esses 3 ciclos aqui a gente pode entender com muito carinho, guardar no nosso coração e tentar atuar a nível de solidariedade, a nível de confiança fraternal, a nível de entendimento recíproco, a empatia. Isso sim é amar como Cristo amou, né? Além de tudo, o próprio Cristo, ele foi altruísta, né? O amor desinteressado ao próximo, né? Seria filantropia, seria abnegação, se você for para algumas temáticas, voltando aí em conceitos de dicionário, mas o amor desinteressado ao próximo é um processo muito fantástico, né? Você fazer o bem simplesmente pelo bem. Aí eu estou voltando um pouco mais para o primeiro mandamento de fazer o bem, né? Amar o próximo como a si mesmo. E somar a esse novo mandamento com essas condições que o Cristo nos colocou. E amar como Cristo amou nos eleva ainda mais. Nos eleva ainda mais de uma forma fantástica, né? É o que eu desejo para todos vocês, já chegando para o finalzinho dessa breve exposição desse novo mandamento, com reflexões em relação ao nosso entendimento de Deus, né? Como o ser criador, o nosso Pai, e trazer o entendimento de seu Filho aqui encarnado, o próprio Jesus Cristo, que é a nossa referência maior, né, a nível de espíritos que reencarnaram nesse planeta e que tiveram um papel fundamental para o nosso crescimento. Então, que possamos amar como Cristo nos amou. E assim cresceremos, e assim daremos mais um passo no progresso, na escada evolutiva, e chegaremos com certeza com muito mais velocidade se nós conseguirmos amar como Cristo amou, com respeito, com solidariedade, com confiança fraternal, com entendimento recíproco, empático, um amor desinteressado, o amor ao próximo de uma forma muito natural. Então,
Muita paz para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo enorme no coração de todos.